Quando eu criei o Ideias Radicais 8 anos atrás, eu imaginei que eu faria esse tipo de vídeo com um título desses? Eu não vou mentir não, é meio por causa disso que eu criei o canal em primeiro lugar. Vamos lá. Agora notem, isso aqui não é uma crítica ao filme da Barbie, eu não vou ver, eu tô esperando o Dune 2, na verdade. E isso aqui não é uma crítica a você que foi ver o filme da Barbie porque você realmente estava interessado, você achou legal e tudo mais, seja feliz, tá bom? Ou do Oppenheimer, ou... Não! Esse vídeo é sobre comportamento de gado a favor e contra a coisa legal atual. Porque assim, se você realmente estava interessado nesse filme antes e você gostou da história, ou você realmente queria ver e tal, e você se divertiu com isso, e você tem uma personalidade e vontades e ideias e uma noção de quem você quer ser e uma direção da sua vida, ótimo, mais poder pra você. Eu não tô falando disso. Eu tô falando de pessoas cuja personalidade inteira é qual é a coisa atual. Eu quero seguir a coisa atual. São pessoas que elas não têm, e eu não tô dizendo que isso é burrice ou canalice ou estupidez delas. Eu tô dizendo, tipo, elas são vítimas de uma coisa, ok? Eu já chego nisso. Eu não culpo essas pessoas ou eu não me acho superior a elas. Eu apenas lamento que isso existe. São pessoas que elas não têm conhecimento do que elas gostam, do quais são os desejos delas ou quais são os grandes sonhos delas. Elas não têm muito conhecimento sobre diferentes formas de artes e de ideias e de formas de entretenimento e tudo mais. E elas têm um senso muito grande de conformidade, de eu preciso estar fazendo a coisa legal atual do bando. E por isso, como a coisa legal atual é ir ver o filme da Barbie, eu vou lá e vejo ele. E todo mundo tá fazendo isso de uma certa forma, e colocando as roupas rosas pra ir e tudo mais, então eu preciso fazer isso, porque isso é a coisa legal. Eu não sei encontrar qual é a coisa legal, eu não sei o que eu acho, eu não tenho vontades ou desejos ou conhecimentos. Eu espero que o universo... E por universo eu quero dizer a sociedade, ou mídia, ou os influenciadores que eu sigo. Eu espero que eles me informem qual é a coisa legal e eu bovinamente faço a coisa legal. E muitas vezes nem se diverte nisso, mas ei, eu estou entre as pessoas corretas que fazem as coisas certas. Gado. E de novo, eu não tô dizendo que eu me sinto superior a isso ou que essas pessoas são doentes ou alguma coisa assim. Isso foi feito com elas. Elas passaram por coisas que reforçam esse tipo de comportamento e elas não passaram por pessoas, coisas e instituições que desenvolvem comportamentos individuais. E o ponto inteiro de libertarianismo aqui é como o Estado evolui, e aí eu não tô dizendo que ele planeja isso, tipo, tem o Ministério do Gadismo ali que cria essas coisas. Não, isso não existe. Isso é evolução, é adaptação. Mutações vão acontecendo e estados e organizações políticas e grupos políticos que melhor fazem isso tendem a ter mais vitórias. Não é muito comum eles fazerem isso conscientemente. Tanto que quando você aponta isso, os caras ficam até ofendidos, porque eles acham que não, eu tô super pensando nisso aqui. Não, você não tá. Mas, enfim, essas pessoas não passaram por instituições ou por experiências na vida que ensinam a elas quem elas são, ou que propiciam experiências de autoconhecimento, ou que propiciam o desenvolvimento de habilidades individuais ou de variação. Elas passaram por escola, pela fábrica de tijolo. Vamos transformar todo mundo na mesma pessoa. Essas pessoas não tiveram uma educação musical ou uma educação artística. Isso é uma coisa que eu falo muito mais recentemente, porque assim, a gente que é libertário, a gente tem que falar sobre, imposto é roubo, está numa gangue, princípio de não agressão, ok, legal, privatizações, sim, economia, sim, Bitcoin, sim, tal. Sim, ótimo. Mas a gente também precisa falar sobre coisas de desenvolvimento de personalidade e individualismo. De você descobrir quem você é e tá feliz com isso e entender que tudo bem você ser diferente das outras pessoas e que as pessoas deviam respeitar isso. Você não devia só abaixar a sua cabeça e se conformar ao padrão só porque ele é o padrão. Se você quer fazer isso, se você acha que o padrão é legal, muitas vezes o padrão tem um motivo. Não é só uma coisa bovinamente criada pra... Não, muitas vezes muitas pessoas fazem alguma coisa porque é uma boa ideia mesmo. Tudo bem, mas você não é obrigado. E se você quiser ser diferente, tudo bem. E eis formas que você pode ser diferente. A gente precisa valorizar isso dentro de uma cultura libertária, dentro de valores libertários. E a gente precisa, eu acho que, promover esse tipo de coisa, esses tipos de atividades, muitas vezes entre nós mesmos, porque muita gente dentro do libertarianismo não tem isso também. Isso é um problema. Eu já falo disso. Agora...
voltando, essas pessoas com esse comportamento bovino não passaram por essas experiências, elas não percebem que elas passaram por isso. Elas passaram por coisas que reforçam conformidade. E isso não existe só dentro dos coletivos de esquerda, onde está todo mundo desafiando o sistema da mesma exata forma, e quem diverge disso é ostracizado dentro do negócio, porque você desafiou o sistema nosso. Não, era para você desafiar o sistema do jeito que a gente falou, para isso a gente te exclui. É aquele meme do a esquerda virou fuck you, I won't do what you tell me, virou fuck you, you will do what they tell you. É isso também. Só que eu acho que libertários entendem isso, mesmo que não explicitamente, implicitamente entendem esse problema. O que eu acho que muita gente não tá vendo é que isso existe do outro lado também. É a mesma coisa de sinal trocado. É a galera que é defensor da civilização ocidental contra o comunismo woke de uma forma completamente bovina. Eu tô falando da pessoa, e ela pode ser libertária, ela pode ser bolsonarista, ela pode ser liberal, ela pode ser só do contra, ela pode ser só um chato insuportável. Isso tá em todos os espectros políticos. Mas é a pessoa que ela fala assim: eu sou contra o comunismo woke, esse feminismo que está destruindo as famílias, e eu sou contra as drogas, e eu sou contra... E você vê que assim, a inteiridade da personalidade e comportamento dessa pessoa se resume a ser contra a coisa atual. Assim como existem as pessoas que são a favor da coisa atual, essa pessoa é contra. Então essa é a pessoa que passou os últimos dias tendo a preocupação principal da vida dela, o filme da Barbie, sendo que ela não viu o filme. Ela... mas eu tô defendendo os valores da família, você não tá... Tô brigado com a tua família, cala a boca. Você não consegue... Olha isso. Você não tem amigos, você não tem vida, você não tem uma habilidade aqui que eu olho e falo, pô... Porque assim, não, porque isso aqui tá estimulando a futilidade e tudo mais. Tá, me mostra uma coisa única e habilidade sua que você desenvolveu, ou uma grande coisa que você celebra constantemente na sua vida que eu olho e admiro. Fora teus shitpost constante no Twitter reclamando de tudo. Não, você não tem. Você é a mesma coisa que o outro lado adicional trocado. É só isso. E enfatizando, eu não tô fazendo só uma crítica tipo bolsonaristas. E eu não tô dizendo que todos os bolsonaristas são isso. Tem muita gente que votou no Bolsonaro. Primeiro, existe uma diferença entre quem votou no Bolsonaro e bolsonaristas, tá? Pra começo de conversa. Segundo, tem gente lá dentro do bolsonarismo que tem um monte de inteligência, que tem um monte de ideias boas, tem discussões super profundas e tudo mais. Não são todos. Eu tô falando da galera que é só simplesmente... Eu acho que isso é comunismo, sou contra. E eu vou ficar a minha vida inteira só reclamando disso sem contribuir nada de útil pra sociedade. Tipo, o cara só reclama. E eu sei que isso é um vídeo sobre reclamar de coisas, mas isso aqui é um vídeo meta, ok? Eu não tô reclamando. Eu tô apontando sobre como esse tipo de atitude não é construtiva. Só que o que acontece, eu acho que muita gente não percebeu isso, é que essa é uma forma, hoje, extremamente eficiente, se não a melhor forma, de ganhar notoriedade, de ganhar dinheiro, de ganhar atenção e de ganhar votos. E isso aqui eu não tô falando só na direita ou na oposição do PT, ou no anticomunismo, ou no anti-woke e tudo mais. Política virou isso. Eleições está virando cada vez mais isso. E não que isso seja inteiramente ruim. Por que isso está virando mais isso? Porque agora a gente tem mais redes sociais, então o papel, o espaço político, eleitoral, comercial pro centrão que só compra votos e não sei o que, está sendo reduzido e está sendo tomado mais por isso. Então, pelo menos aquela coisa genérica de prefeito genérico que tá tentando ir pra eleição comprando voto, ou deputado federal de 9 mandatos indo pra reeleição comprando voto e tudo mais, e pelo menos isso tá em declínio, ok? Não é de todo ruim, mas isso está sendo substituído por jogar com o desespero das pessoas via redes sociais, ser contra ou a favor a coisa atual, e constantemente estar reclamando de alguma coisa como literalmente o fim do mundo apocalíptico, e como isso é a destruição de todos os valores agora. Só que, como você tá falando largamente com um público que não tá muito instruído sobre isso, não tem sentido você entrar numa discussão mais profunda ou realmente estudar o que você tá falando. Porque você pode falar de coisas extremamente básicas, ou muitas vezes erradas, ou só distorcer tudo e tudo mais, e funciona. Pra que estudar? Se você parar pra fazer isso e tentar fazer um argumento mais complexo, você perde. É literalmente burro você fazer isso. Nós chegamos num momento epic meal time, onde
o inteligente é ser burro. Não que isso seja uma novidade no debate político, tá? Não que isso seja uma novidade em eleições. Mas eu tô dizendo que a ascensão de redes sociais, especialmente de conteúdo mais curto, favorece muito mais esse tipo de comunicação, esse tipo de atuação, esse tipo de reclamação profissional constante. Enquanto fazer alguma coisa, primeiro, tira tempo de você poder estar reclamando de alguma coisa publicamente e atingindo o público que odeia isso. Segundo, fazer alguma coisa consome recursos que você podia só embolsar ou gastar em fazer mais reclamações. Terceiro, fazer alguma coisa pode dar errado. Uma reclamação não sempre sai perfeita, mas a taxa de sucesso de uma reclamação é muito mais alta do que a taxa de sucesso de tentar fazer alguma coisa. E quando você tenta fazer alguma coisa e não sai exatamente, eu não tô dizendo tipo deu errado, tô dizendo assim, só saiu legalzinho, assim, não saiu perfeito e tudo mais. Outras pessoas podem usar esse meta pra reclamar de você. De que você não está reclamando das coisas corretas, ou de que você não está desesperado com as coisas não sei o quê, ou que o seu erro é uma falha, um desastre completo, é uma vergonha, certo? Isso sem falar se você errar. Porque quem tenta, erra. E aí, se você errar, você pode ser massivamente criticado por isso. Tudo mais, um monte de coisas podem acontecer. Então, tentar fazer alguma coisa, tentar produzir algum resultado... Also, se você tá trabalhando em alguma coisa e de fato tentando fazer alguma coisa, provavelmente você tá fazendo, quase certamente você tá trabalhando numa coisa muito menor do que o que você pode reclamar. Porque você pode reclamar das maiores coisas que estão acontecendo agora. É muito fácil. Agora, a maior parte das pessoas tem muito pouca agência no mundo. Então, se você vai tentar, de fato, melhorar o mundo em alguma coisa, você vai trabalhar em uma coisa muito pequena. A maior parte das pessoas pode o quê? Ajudar num evento da igreja, ou doar uns brinquedos que estão dando sopa na tua casa, você pode dar isso para algumas crianças, ou ser voluntário em algum negócio, ou trabalhar melhor para tentar ser mais produtivo e transformar o mundo em uma coisa um pouquinho melhor, ou tentar criar algum produto ou serviço que também serve a outros valores e tudo mais. Então você não tá olhando só lucro, você tá tentando olhar, tipo, isso aqui também tem uma mudança, uma produção e tudo mais. E todas essas são iniciativas muito honrosas. Se você tá fazendo isso, 100 milhões de pontos de internet para vocês. Obrigado por ser uma pessoa que está melhorando o mundo. Porém, isso nos olhos de muitas pessoas é uma coisa pequena, enquanto elas gostariam que você estivesse reclamando de uma coisa muito maior. Então, os incentivos não estão alinhados aqui. O meta do jogo, o jeito mais eficiente de jogar o jogo, muitas vezes é desistir de tentar fazer uma coisa melhor e só reclamar do resto. Que triste, cara. E aí isso me leva ao fato de que, por exemplo, teve eleições na Espanha esse fim de semana, era esperado que a direita ia lavar os esquerda do governo, e no fim das contas acabou um governo travado e tudo mais. Mas eu tava olhando aquilo e pensando, cara, vai entrar o quê? O PP e o Vox. O PP é uma direita genérica, nada, e o Vox é reclamar. Então o que eles vão fazer? Tá, eles vão entrar no governo, tá bom, a esquerda perdeu, foguete. Comemoração, solta as cachaça. Tá, mas... esses caras vão ficar só reclamando, só que no governo, ou eles de fato vão produzir grandes e profundas mudanças em termos de liberdade econômica que vão trazer emprego e renda pra galera e lavar os argumentos da esquerda pra fora da praça? Ou eles vão atacar as estruturas de poder que a esquerda criou e ampliou e usa isso pra difusão das suas ideias e aumento do poder estatal? Ou eles vão só deixá-las aí porque agora somos nós o poder, então agora a gente pode usar isso pro bem? E o que eles vão entregar de volta pra esquerda? Mais Estado ou menos Estado? Provavelmente mais. Quer ver o melhor exemplo disso? Partido Republicano. O Partido Republicano, quando tá na oposição, fica falando contra imposto e muitas vezes contra a guerra. Às vezes eles falam a favor, mas às vezes contra a guerra e contra o imposto e contra o déficit e contra o Obamacare e contra isso. Tá bom. Vocês são governo agora. Vão tirar o Obamacare? Não. Tá, não. Então vamos combater impostos. Tá, a gente reduziu isso aqui. Feito. Tá, vocês vão cortar despesas? Não. Na verdade, não. A gente ficou falando dessas coisas, então a gente não vai cortar nada. Inclusive, a gente vai subir despesas e entregar talvez um déficit maior. Outra vez entregar um governo... O Trump certamente entregou um déficit maior. Vamos entregar um governo maior, vamos entregar mais estruturas. Vamos criar estruturas de espionagem dentro da CIA e NSA e depois isso cai na mão do Obama. O Partido Republicano é profissional nisso. Falar pra caramba, reclamar pra caramba, ganhar a eleição... pegar o Estado, consolidar os ganhos e devolver para a esquerda. Isso é uma coisa que o Rothbard falava. Ele falava, olha, os democratas expandem o Estado e os republicanos consolidam os ganhos, estabilizam o negócio e passam para os democratas depois expandirem de novo. É uma tendência isso. E isso já existia décadas atrás, mas eu sinto que hoje isso está muito mais forte.
Em termos de os caras entram e daí, tipo... E aí? Eu falo isso há muito tempo sobre a marreta e o construtor. Às vezes você precisa da marreta, às vezes você precisa chegar e destruir alguma coisa. Sim, por exemplo, no impeachment, você precisava de uma marreta, tem que tirar a Dilma daquilo, nós precisamos acabar com alguma coisa. Mas logo depois disso, você precisa de construtores para construir alguma coisa bonita nesse lugar. E note, eu não tô falando construir alguma coisa bonita no Estado dentro de política, eu tô falando socialmente, ok? Caramba, tem um pessoal que tem dificuldade em entender as coisas às vezes. Mas... quando você tem um grupo político que é feito só de marretas, porque isso é o incentivo atual, você percebe como isso só vai, no fim das contas, devolver para a esquerda parada, muitas vezes com mais poder? E isso é um problema grave. Tá, mas então qual que seria um exemplo aqui? Cara, pega o Elon Musk. Não que o Elon Musk seja o pináculo do libertarianismo, tem críticas para serem feitas ali. 100%. Agora, olha a atitude de... por exemplo, agora ele vai mudar o nome do Twitter para X, para X. Porque ele tem o domínio x.com que ele tá segurando desde, tipo, sei lá, 97 ou alguma coisa assim. E ele queria muito fazer uma empresa e fazer um aplicativo com o aplicativo de tudo. E ele olhou no Twitter e viu que isso aqui tinha um potencial gigantesco de ser um aplicativo de tudo, de transações, de comunicação, de um monte de coisa. E eu vou fazer isso acontecer. Ah, mas a gente acha que vai dar errado. Ninguém se importa. Você acha que isso vai dar errado? Eu não vou parar pra falar pra você calar a boca. Eu vou completamente cagar pro fato de que você existe me falando que isso vai dar errado e eu vou ali fazer isso dar certo. Aí se der errado. Já não existia uma coisa boa no mundo. Eu achei que a gente podia fazer. E eu falhei. Então a gente terminou do jeito que a gente começou. E daí? Mas se eu der certo, a gente fez uma coisa extremamente boa. E a vida do cara, muitas vezes, é fazer isso. Ah, eu vou fazer foguete da ré. Ah, eu vou fazer carros elétricos. E foda pra caramba ainda, não só aquelas coisas patéticas, ridículas que tinha antes. Tipo, ele mudou todo esse mercado. Ah, eu vou comprar o Twitter e eu vou fazer esse negócio dar certo. Às vezes dá errado. Daí. Mas ele tem essa visão de... existe um problema. E eu tenho uma visão de mundo. Qual que é a única pessoa que pode fazer o mundo virar o que eu gostaria que fosse? Eu. Então assim, todo mundo nesse planeta Terra pode reclamar desses problemas. Mas só eu tenho a capacidade de levantar e fazer o que eu gostaria que fosse. Então vamos focar naquilo que só eu posso fazer, que é uma contribuição útil e de fato tentar ser produtivo e útil. E aí pode dar errado, mas e daí? E se der errado, eu me ferro, ou a gente dá risada e tenta de novo. É claro, ele tá fazendo isso num nível muito descolado da nossa realidade. Tipo, esse é um cara que foi lá e atacou pilares fundamentais de não só da esquerda, mas do Estado como um todo, porque tipo, você tinha uma aliança entre Twitter e o governo americano para controle de informação e ele quebrou isso. Tipo, uou! Mas o ponto é essa atitude de só eu posso fazer com que o mundo vire o que eu gostaria que fosse. Não necessariamente eu vou, não necessariamente eu vou conseguir, mas se eu tenho uma visão e um desejo e tudo mais, ele é meu. A única pessoa que pode fazer isso acontecer sou eu. E eu posso contratar pessoas, eu posso trazer pessoas, eu posso tentar explicar essa visão e tudo mais, mas se a gente tá partindo do ponto de vista se a gente tá indo do ponto de partida onde só tem uma pessoa, então eu tenho que convencer os outros, então eu posso perder meu tempo só reclamando de outras coisas, jogando outras coisas pra baixo, ou eu posso tentar jogar a minha coisa pra cima. O problema é que hoje você não tem muitos incentivos pra fazer isso, pra tentar jogar a sua coisa pra cima. Mas o fato é que se a gente tem algum futuro como humanidade, tá na mão dessas pessoas. Não que reclamar seja inútil. Você precisa criticar coisas, você precisa educar pessoas, você precisa apontar um erro quando é um erro. Agora você basear a sua personalidade inteira, e a tua vida inteira, e a tua carreira inteira em só ser contra a coisa atual, porque é a coisa atual. E aí eu olho e vejo, tipo, cara, a tua contribuição para a humanidade é ficar 5 dias reclamando no filme da Barbie? Que triste. Por esse vídeo é isso.